Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Letícia e hoje estarei trazendo esboço de pregação sobre a pesca maravilhosa. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não perca nenhum conteúdo que é postado aqui, esboços bíblicos, estudos e muitas dicas para pregadores e para aqueles que desejam também aprender um pouco mais na palavra do Senhor. Então vamos lá. O texto base se encontra em Lucas 5, no versículo 5, que diz assim: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Então esse é o texto base do nosso esboço de hoje. Então vamos à introdução para nós contextualizarmos o que estava acontecendo naquele momento. Então nosso Senhor Jesus, desde que ele iniciou o seu ministério, ele não somente curava as pessoas, mas ele reunia as multidões para que ele pudesse ensiná-las sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, nesse momento, Jesus ele estava em mais um de seus ensinos e ele estava à beira do lago de Genezaré. Os pescadores, incluindo Pedro, eles estavam lavando as suas redes após uma rotina de trabalho árduo, com a frustração de uma noite sem resultados. Então Pedro, juntamente com seus companheiros, eles estavam lavando suas redes, porque logo após uma noite inteira que eles estavam tentando pescar, eles nada apanharam. E é esse contexto que o nosso mestre chega e opera o grande milagre. Então o encontro entre Jesus e Pedro transforma a situação de frustração em milagre. Então quando aqueles homens acharam que já não havia mais jeito, quando aqueles homens pensaram que não havia mais esperança de apanharem peixe, o Senhor Jesus chega e ele age e faz aquele milagre em abundância. Então a primeira lição que nós podemos tirar é a perseverança. Eles estavam trabalhando a noite toda, eles tentaram a noite toda. É algo que chama a atenção aqui, porque diversas vezes eles tentaram. Não foi uma e nem foi duas, mas foram diversas vezes. E chegou um ponto que eles nada apanharam, nenhum peixe. Então eles estavam cansados de um trabalho que não trouxe resultado. Eles estavam frustrados porque procuraram e não encontraram. Mas eu vejo aqui a disposição para tentar de novo, porque logo que Jesus fala para eles, volte lá de novo e jogue as redes, mesmo eles sabendo que não havia possibilidade humana, não havia uma possibilidade porque eles estavam trabalhando a noite toda, eles mais uma vez, eles têm a disposição para tentar novamente. Muitas vezes as nossas forças são limitadas, mas é justamente nessas situações que Jesus aparece para agir. Então, se você está buscando algo da parte de Deus em oração, busque força em Deus para tentar novamente. Busque força em Deus para que quando for necessário tentar novamente, segundo a palavra de Jesus, você tente e alcance o milagre das mãos do Senhor. Perceba que Jesus, ele novamente manda os discípulos lançarem as redes. Olha o que o versículo 4 nos diz: E quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eles estavam cansados, eles estavam frustrados, eles acabaram de sair daquele mar e não haviam encontrado nada, mas eles tiveram uma disposição de tentar novamente. Ao ouvir a ordem de Jesus para tentar novamente, eles prontamente a atenderam. Então terá momentos em nossas vidas que o próprio Senhor Jesus nos mandará voltar e tentar novamente. E é aí que nós aplicamos aqui. Qual será a nossa disposição? Será que nós vamos murmurar e não atender a voz do Senhor? Ou novamente, mesmo cansados, sobrecarregados e frustrados, nós iremos voltar e nós iremos lançar a rede novamente? Então aqui nós aprendemos com eles que mesmo cansados, frustrados, ao ouvirem a voz de Jesus, eles voltam ao lugar de sua frustração. E o lugar de sua frustração, Jesus opera um grande milagre. E a segunda lição que nós aprendemos é a confiança em Jesus.
Nesta vida nós precisamos manter a nossa confiança em Jesus. Jesus ele instrui a Pedro para que eles lançassem as redes novamente. Pedro ele fala sobre o trabalho frustrado que eles tiveram. Nós aprendemos aqui que o Pedro, apesar de sua frustração, ele confiou em Jesus. No versículo 5 ele fala: mas por que mandas lançarei a rede? Nós trabalhamos a noite toda, nós nos frustramos a noite toda, nós estamos cansados, mas por que mandas? Eu irei obedecer a sua voz. Então, nós precisamos confiar e agir, mesmo quando tudo não parece fazer sentido. Muitas vezes o Senhor Jesus irá falar para nós voltarmos ao lugar da nossa frustração. Muitas vezes o Senhor irá nos dar uma ordem que não parecerá fazer sentido aos nossos olhos. Mas é aí que nós provamos se nós confiamos no Senhor Jesus ou não. Então nós precisamos confiar em Jesus, porque quando Jesus libera uma ordem, ele sabe o que ele está fazendo. Quando Jesus libera uma ordem, ele garante a resposta para nós. E em Isaías 1,19 vai dizer assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, quando nós nos dispomos para ouvirmos e obedecer ao Senhor, nós comeremos o bem desta terra. Isso não significa que nós não iremos passar por momentos de dificuldades, mas tendo o Senhor como nosso guia, nós iremos passar por dificuldades, mas nós iremos vencer quando nós ouvirmos a voz do Senhor. E a terceira lição é que a obediência ela traz bênçãos para as nossas vidas. Perceba que quando eles obedeceram a voz de Jesus, Jesus ele concedeu muito mais além daquilo que eles estavam buscando até, porque aquela bênção transbordou. Quase que o barco foi a pique. Eles precisaram de 2 barcos para que fosse necessário para colocar tão grande quantidade de peixes. Então, quando nós obedecemos a Deus, Ele nos abençoa além do que nós podemos imaginar. Então, por mais que você não entenda agora, continue obedecendo ao Senhor. Continue crendo, continue confiando em Jesus. Porque as bênçãos que o Senhor derramará sobre as nossas vidas podem transbordar para aqueles que estão ao nosso redor. Perceba que foi necessário chamar os outros companheiros para que o barco não fosse a pique, para que o barco não afundasse, de tamanha bênção que o Senhor concedeu, porque Pedro decidiu obedecer à voz do Senhor. O versículo 6 e 7 diz: e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então as bênçãos foram muito mais abundantes do que eles imaginavam. Essas bênçãos superaram todo o tempo de frustração do que aqueles homens passaram durante aquela noite. E assim também as nossas vidas. Quando nós obedecemos ao Senhor, Ele derrama bênçãos sobre nós que nós nem imaginamos e que vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. E a quarta lição é que Pedro, ele vendo toda essa situação, Pedro ele reconhece ali de imediato que foi um grande milagre. Diante do milagre, Pedro ele reconhece a santidade de Jesus e a sua própria indignidade. Então, eles perceberam que foi algo sobrenatural que Jesus operou. Naquele momento, Pedro ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque ali somente de forma milagrosa poderia acontecer algo como aquilo aconteceu. Homens que trabalharam toda noite e não alcançaram nada. E somente pela palavra do Mestre, os barcos quase que iam a pique. Então eles reconheceram ali ser uma obra do grande Senhor. Então aqui nós percebemos também que o verdadeiro encontro com o poder de Deus nos faz reconhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência dele. Então Pedro ali, ele reconhece a sua fraqueza, a sua falha humana, e ele percebe que aquilo não era algo natural, mas aquele Senhor Jesus que deu aquela ordem
era algo vindo dos céus. Então ele reconhece a santidade do Senhor, que ele não poderia estar ali daquela forma diante do Senhor. Então ele reconhece a sua situação diante de Jesus. Ele se reconhece como um pecador e ele reconhece o senhorio de Jesus. E a quinta lição que nós podemos aprender é que o propósito sempre é maior. Como assim o propósito maior? Porque esse milagre, ele não foi apenas no âmbito material, na provisão daqueles peixes, mas principalmente espiritual. Como nós vimos na lição anterior, Pedro ele reconhece a sua situação diante de Jesus. O encontro com Jesus foi marcante na vida de Pedro, porque Jesus transforma o chamado de Pedro. Antes, Pedro era pescador de peixes e agora ele seria pescador de homens. Então, o encontro com Jesus ali, naquele momento de frustração, naquele momento de desesperança, mudou completamente a vida de Pedro. Então, o Senhor Jesus, ele deseja nos abençoar com bênçãos materiais, mas o propósito maior que ele deseja em nossas vidas são as bênçãos espirituais. Naquele momento ali, Jesus estava transformando Pedro em seu discípulo. E nós vemos que o propósito de Pedro foi muito grande nesta terra. Então, naquele encontro com Jesus, Pedro nunca mais foi o mesmo. E Jesus o transformou. Então, Jesus ele chama cada um de nós para uma missão maior. O desejo de Jesus é nos abençoar, mas ele tem uma missão maior para cada um de nós, que é pescar almas para o reino de Deus. E cada um tem o seu lugar no reino de Deus, conforme o Senhor chamou. Então, aqui nós aprendemos que o Senhor nos chama para um propósito maior. Basta que nós atendemos quando o Senhor diz para seguirmos Ele. Então, aqui nós precisamos estar dispostos a seguir os passos de Jesus. Quando nós levantamos a mão para aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, ali nós precisamos deixar que Ele guie as nossas vidas. Ali nós precisamos deixar que Ele faça a tua vontade em nós, no que tange às bênçãos espirituais, no que tange ao chamado que Ele tem para cada um de nós. Então o Senhor te chamou para um propósito espiritual muito maior do que você imagina. Então apenas siga a Jesus, apenas permaneça em seus caminhos, que Ele mostrará a vontade dEle para a sua vida. E para concluir, o milagre da pesca maravilhosa é uma lição sobre fé, obediência e o chamado de Deus para algo maior. Assim como Pedro, nós somos chamados a confiar em Jesus e seguir seu chamado, sabendo que Ele nos levará além do que imaginamos. Que áreas então da sua vida você precisa entregar a Cristo e obedecer sem ver resultados imediatos? Deus tem um propósito para você. Então perceba que Deus tem algo muito maior daquilo que você imagina. Como Pedro, nós somos chamados para confiar em Jesus. Muitas vezes nós não vamos entender o que está acontecendo, mas que nós possamos ser como Pedro e dizer: Senhor, sob a tua palavra eu voltarei de novo. Sob a tua palavra eu irei. E aqui nós vemos uma dependência que ele teve ali do Senhor Jesus. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e confiarmos sempre no Senhor. Precisamos crer, porque a fé é baseada nisso. Nós não esperamos resultados primeiro, mas nós cremos para depois vermos os frutos das mãos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de inscrever em nosso canal para que você possa receber todos os vídeos aqui, todas as atualizações. Se você quiser deixar uma sugestão de esboço, comentários, tirar sua dúvida, deixe aqui embaixo que nós iremos responder assim que possível. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.